vem, Carlos, meu amigo, vem cá, que é a revolução do movimento. Muito bom você estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Muito bom, ele veio de outra cidade. Gente, enfrentou a estrada, veio aqui trazer um conteúdo que é assim, olha, vai ser inesquecível, vai ser revolucionário, porque ele vem falar da revolução do movimento. O palco é teu, revoluciona. Bom, boa tarde a todos. Só tenho a agradecer a sua presença, né, a sua disponibilidade para estar junto com a gente aqui. Parabéns para você que está aí do outro lado. Para mim também é algo inédito estar palestrando aqui dessa forma. Só tenho a agradecer a todos pelo convite e, novamente, parabéns para você que está aí do lado, disponibilizando o seu tempo, e garanto que eu vou fazer o máximo possível para passar toda a informação necessária para você. Então, me desculpa que eu vou ter que, vez ou outra, dar uma viradinha aqui, tá? Para eu acompanhar os slides e não perder a informação para você. Mas eu começo com uma frase bem conhecida do nosso famoso Nuno Cobra, que ele fala: corpos frágeis não sustentam espíritos fortes. Então, hoje, eu começo com essa pequena frase, mas de uma grandeza profunda sobre a informação dela, porque o mundo, hoje, ele está muito mental. E a gente tem esquecido da parte primordial, que é o nosso corpo. Como que a gente está levando o nosso corpo, como que a gente está transformando essa emoção do nosso corpo para o dia a dia. Então, não adianta eu ter a garra, a determinação de ter uma mente totalmente inabalável, indestrutiva, se o meu corpo não corresponde com essa energia que eu preciso. Como que eu vou fazer isso? Qual é a maneira que eu vou conduzir para que o meu corpo responda essa mente inabalável? Então, é nesses próximos minutos que a gente vai estar junto que eu vou falar bastante sobre isso aí. Então, eu quero que você agora, por um pequeno momento, pare e escute o seu corpo. Observe o seu corpo. Como que está a sua respiração? Não tente corrigir, só preste atenção como está a sua respiração nesse momento. Ela está uma respiração calma, profunda, ou uma respiração ofegante? Como que está? A gente já começa por esse detalhe. Como que está o meu corpo? Qual que é a troca? Como que eu tenho absorvido esse oxigênio para dentro do meu corpo? Como que está a energia fluindo dentro dele? Então já começa observando por esses pequenos detalhes. Pare por um minuto, observe, não tenta corrigir. Só sinta o seu corpo nesse momento. Vagarosamente, preste atenção como que o seu corpo está. Isso eu quero passar para você, porque independente de você estar movimentando, agindo o tempo todo, ou parado, na inércia, dormindo, meditando, qualquer que seja, o tempo todo o nosso corpo está gerando energia. Então, energia, ela não está somente restrita aos movimentos corporais. Para o nosso corpo funcionar, para o meu corpo gerar, né, o calor necessário para ele funcionar, ele está gerando sim energia. Naquele momento da meditação, por mais que algumas pessoas consigam baixar os batimentos cardíacos, milhares de células estão trabalhando para manter o seu corpo ativo. Então, mesmo parado, a gente acaba gerando energia, a gente produz energia. Nós somos energia o tempo todo. Então, mesmo você estando parado, sem se movimentar, você está gerando energia. A energia, para ser gerada, ela depende de movimento. E o movimento, para gerar essa energia, à medida que você vai se movimentando, gera calor. É o calor que produz essa energia adequada para o funcionamento do nosso corpo. Tem até uma brincadeira que eu costumo muito falar para as pessoas, que o pessoal fala: nossa, hoje está muito frio. Né? Mas, na verdade, eu falo, não é frio, é ausência de calor. Porque o frio, teoricamente, a maneira como eu interpreto, ele não existe. Porque se você está com ausência de calor, não tem calor, você sente o frio. Mas como é que eu faço para gerar calor? Quando você está com muito frio, o corpo seu não fica tremendo, dando aquelas tremidinhas? Então, é um processo fisiológico, é algo que automático que o seu corpo está gerando, produzindo energia para que gere calor. Então, não tem como a gente falar, eu preciso me movimentar o tempo todo. O movimento gera calor, que gera energia. Calor, energia,
vida. Onde nós não temos mais movimento, é morte. Então, o mundo, ele depende de movimento. A partir do momento que eu não tenho mais o movimento, eu encontro a morte. E o movimento, de novo, movimento gera energia, gera calor e gera energia. E um detalhe muito importante também, que a energia, ela atrai energia. Dependendo do seu nível de energia, o momento em que você está passando, talvez você não esteja trazendo uma energia positiva da maneira como você interpreta. Você quer um exemplo bem comum? Imagina duas pessoas, levantou em um dia, qualquer que seja esse dia, e esse dia ele está chuvoso, frio, e as duas pessoas, uma de um lado e outra do outro, no mesmo apartamento que seja, e as duas abrem a janela. Uma, ela pega e chega e fala: nossa, hoje está chovendo, o dia está lindo, maravilhoso, que friozinho gostoso, hoje eu vou ser muito bem produtiva. E a outra do lado, ela abre a janela e fala: que porcaria, nossa, que dia horrível, que dia péssimo, chuva, odeio chuva, nossa, que frio, eu não suporto o frio, ai, que coisa ruim. Imagina a cascata de eventos ali dentro do corpo desses dois exemplos. A pessoa que vibrou com aquela chuvinha maravilhosa, que agradeceu e tudo mais, e a que já começou reclamando. Aí a que chegou reclamando, sai na rua, dá um tropicão ali, tropeça e já fala: pai, tá vendo? Ó, o dia tá horrível hoje, isso e aquilo, já tropecei aqui, já machuquei e tudo mais. Então, olha o nível de energia dessas pessoas. Como é que vai estar? Em que lado que você vai querer estar? Então, já começa, quando a gente fala de energia, apesar de todo o sintoma, a gente está sempre antenado que a energia está relacionada ao que eu penso e tudo mais. Não, mas as emoções, todas as emoções, elas são transmitidas através do nosso corpo. A maneira como eu conduzo a minha postura do dia a dia, a postura do meu corpo é que vai mostrar o tão quanto energia eu tenho, o tão quanto eu sou uma pessoa de sucesso, o tão quanto eu sou uma pessoa próspera. Quando você está triste, sem energia, normalmente como que as pessoas falam? Aquele indivíduo ali, ele está cabisbaixo, né? Você encontra uma posição, fica cabisbaixo, diminui a parte de oxigenação do seu corpo, diafragma, né, que é o músculo responsável de auxiliar a respiração, ele fica contraído, e aí você não tem oxigenação adequada, o seu corpo ele vai cada vez mais ficando retraído, cada vez mais encolhendo, cada vez mais retendo energia. Agora pega esse mesmo exemplo, imagina uma pessoa com uma postura adequada, postura de poder que a gente fala, né, peito aberto, oxigenação, ela entra com mais precisão, a criatividade dessa pessoa vai ser melhor, a produtividade dela vai ser melhor, o nível de energia, a emoção, o entusiasmo dela vai ser bem melhor. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente pensa em questão da minha postura do dia a dia, porque é o que o meu corpo sente, ele vai refletir para o meu cérebro, e do cérebro ele vai refletir como a forma que eu conduzo a minha energia. Então, quando eu falo de energia, ela tem toda essa ligação, todo esse contexto, né? Porque tem até um exemplo que eu dou meio que, vamos dizer assim, não digo chulo, mas é um exemplo que eu falo, porque o nosso cérebro, ele é burro, né? Ele não tem a condição de diferenciar a realidade do imaginário, do que é real, do que é imaginário, né? Então, cai um pouco desse lance da parte de energia. Todas as nossas sensações, elas são da nossa responsabilidade, né? Então, pegando esse gancho também, é aquela velha frase: toda a água no oceano, ela só pode entrar no navio e afundá-lo se ele estiver furado. Então, quando a gente fala de energia, de como eu conduzo essa energia, como eu transmito essa energia, quais são as sensações, a minha postura, como eu conduzo isso no dia a dia, é o que vai refletir em como eu vou gerar energia produtiva, o quão disponível eu vou estar no dia a dia, qual que vai ser a energia que eu vou ter no final desse dia, a disposição que eu vou ter. Então, tudo isso está relacionado de como eu conduzo o meu corpo em cima disso.
E aí pega lá no início que eu falei para você. Não adianta a gente fazer um trabalho de coach, um trabalho mental, vamos fazer coach de produtividade, se o corpo que você tem, ele não condiz com o que você quer transmitir. Não tem como. Pensa, toda a água do oceano, olha o tanto de informação que tem, ela só consegue entrar no navio quando ele estiver furado. E como você conduz o seu dia a dia também reflete nisso. Vou dar um outro exemplo para você também. Procura no YouTube sobre o experimento da água. Aí você vai ver como é fantástico quando a gente vibra energias positivas e quando a energia está um pouco aquém da energia positiva. Procura isso e você vai entender do que eu estou falando. E o nosso corpo, isso é fantástico porque é um experimento que foi baseado com moléculas da água. Então, o pesquisador ali, ele colocou diversos ritmos de música, frases, né, pessoas falando, e como que essas frases elas impactaram na molécula de água. Ah, mas o que tem a ver um experimento desse comigo? O nosso corpo, ele é 60% de água. Então, toda a energia que você vibra, toda a energia que vibra ao seu redor, está refletindo diretamente com essa pesquisa. Alguns combatem, meio que não tem muito nada a ver, mas o importante é que, na prática, é semelhante ao que a gente sente. Né? Então, fica bem claro nisso aí. E aí, só para a gente pegar um parênteses relacionado à energia, como eu conduzo o meu corpo, como que eu vou prosperar no meu dia a dia, vou levantar alguns dados aqui para você. Em 2015, isso já é um pouquinho passado, mas 2015, 788 mil pessoas morreram por suicídio. Isso representou quase 1,5% de morte no mundo. No Brasil, 5,8% da população ela está depressiva, o que afeta aproximadamente 11,5 milhões de brasileiros. E o Brasil ele é recordista mundial em prevalência de transtorno da sociedade. São, ao todo, 18,6 milhões de pessoas ansiosas. Por que eu estou passando esses dados para você? Porque o nível de energia, como você conduz no seu dia a dia, ele está diretamente relacionado à sua condução que você tem do seu movimento, do seu corpo, e é o que eu estou falando, não adianta só trabalhar meditação, controle mental, que as energias, as emoções, elas giram em torno do nosso corpo. Então, quando eu pego um dado relacionado a suicídio, pegando uma linha de pesquisa que eu sigo, o suicídio ele é o último caminho de uma pessoa depressiva. Só que para a pessoa chegar no nível de depressão, ela é bem provável de ter passado no nível de ansiedade. E a ansiedade está totalmente relacionado com como você gerencia o seu nível de estresse no corpo. Olha que interessante, uma cascata de eventos, uma pessoa suicida pode estar relacionado ao nível de estresse mal gerenciado no meu corpo? Total. Porque nível de estresse muito alto, eu já vou comentar mais detalhado isso, mas o nível de estresse muito alto, o seu corpo ele começa a entrar numa cascata de ansiedade. O corpo começa a liberar hormônios e enzimas ali para te manter ansioso. Já já você vai entender o que eu quero dizer com isso. Mas aí entra um detalhe que muito ansioso, uma pessoa muito ansiosa, se não tem válvula de escape daquela ansiedade, o próprio corpo ele libera combustíveis, né, ou hormônios ou enzimas para combater esse nível alto de ansiedade. E o que é o contrário da ansiedade? Depressão. Então, por que alguns médicos, quando a pessoa está muito ansiosa, ele vai e recomenda um remédio que vai combater a ansiedade? E aí você vai olhar na receita, ele é um depressivo. E nível alto de depressão, a pessoa, aí já entra a parte química, né, do cérebro, pode chegar nesse nível de suicídio. Olha que interessante, a gente começa com o nível de estresse mal gerenciado até chegar no suicídio. Não vou me prender a esses detalhes, mas ontem mesmo eu estava lendo uma matéria sobre um DJ aí, que ele veio a cometer o suicídio,
E aí na matéria falava que ele não estava suportando o nível de intensidade do trabalho, o nível de cobrança, ou seja, o nível de estresse dele estava muito alto, até que chegou determinado momento que ele tocou e levou a sua vida com o suicídio. Então, como a gente falou, o brasileiro hoje, ele é o segundo mais estressado no mundo. E aí eu quero pegar um parênteses para você. Quero que você responda para mim. Se você já tem sentido palpitações ou dores no peito, dores no estômago ou náuseas, dores de cabeça constante, sonolência o dia todo, né? Não adianta dormir e tudo mais que você continua sonolento. A boca seca, né? Não estou falando no meu caso aqui, eu estou falando no ar-condicionado e tudo mais, a boca seca, mas não é por isso, mas boca seca o dia todo. Sente constante dores no corpo, principalmente na região de pescoço e região de lombar. Esse lance do pescoço, ele é engraçado porque estava lendo uma matéria e falava do que quando a gente está com um nível de estresse muito alto, que a gente fica muito rígido, tem relação com lá antigamente, né, no período medieval, que quando a pessoa fazia alguma coisa, ela era condenada a perder a cabeça. Né? Então, tem até alguns casos que as pessoas falam, vou perder a cabeça por isso. Né? Então, esse lance de ficar tensionado, ele tem alguma relaçãozinha ali com esse período medieval. Mas, fisiologicamente, tem resposta no nosso corpo. Dores no corpo, principalmente pescoço e lombar. Diarreias constantes. Momentos de desânimo. Às vezes você está num gás, daqui a pouco, do nada, cai sua energia também. Queda na libido. Meninas, vocês têm sentido que o cabelo cai muito do que o normal, né? Insônia, ou acorda várias vezes durante a noite. Sente muita fome ou não tem apetite, né? Com isso, a gente vem com variações no peso. O corpo ele nunca consegue controlar um peso adequado. A gente não tem mais energia para brincar com os filhos. E aí você tem alterações de humor no decorrer do dia. A pessoa é bipolar, mas às vezes a pessoa não é bipolar, está faltando algum gerenciamento do estresse dela aí. Mas aí eu sinto informar para você. Se você se identificou com alguma dessas informações que eu passei para você, pode ser que você esteja nas estatísticas de um nível de estresse muito alto, não está conseguindo gerenciar esse estresse adequadamente. Aí você vem e fala, poxa, Éder, mas hoje o mundo, ele nos cobra demais. É muita informação. Não tem como a gente pensar na época dos meus avós ou dos meus bisavós, que era mais tranquilo, que tinha menos cobrança. Não tem como eu pensar nisso, porque o mundo cobra, o mundo é muito constante, né? Ele tem variações constantes, é o estresse o tempo todo. Tá, e eu falo para você, realmente, não tem como a gente pensar em mudar o mundo externo, porque isso faz parte da nossa evolução. A evolução, ela vem para isso, né? Para adequar. A evolução, ela pega a espécie ali dos mais preparados e esses que estão mais dispostos são os que sobrevivem. Por isso que os dinossauros lá, tem até o detalhe, né? O dinossauro ele só não sobreviveu porque ele não pensava. Né? Então, mais um detalhe para a gente levar em consideração. Mas o mundo externo a gente não consegue mudar, mas eu consigo mudar a mim. Você consegue mudar a você. A mudança ela pode ser de maneira interna. O mundo externo você não muda, mas a mudança você consegue fazer de maneira interna. Então, aí o convite, né, o que eu falo para você, é manter antenado aqui, porque agora a gente vai entrar num processo de transformação que, como a gente já se apresentou, eu quero mostrar para você que não é somente ter uma mente inabalável, um corpo, um pensamento indestrutível, mas se o meu corpo é frágil. Como que você vai conduzir isso? E aí agora são nesses próximos caminhos que eu vou passar para você. Mas, na verdade, o que é o estresse? Né? As pessoas falam muito hoje, todo mundo fala sobre o estresse, que o estresse isso, o estresse aquilo, mostrei um monte de causas ali devido ao estresse, mas o que é o estresse? Bom, não sei se está muito claro para você aí, mas para mim está muito, muito bem nítido que o estresse é isso aqui. Né? Isso aqui é o controle do estresse, isso é a formação do estresse no meu corpo. Então, quando se fala de estresse, quimicamente, fisiologicamente falando, está ali na imagem. O que é o estresse? Né? Mas, eu vou deixar um pouquinho mais claro para você, o estresse, ele é importante para a nossa vida.
Ele não tem. O nosso corpo, a fisiologia, né? A vida, ela é fabulosa. Ela nunca tem excessos. Se você consegue manter tudo em equilíbrio na vida, essa é a parte fundamental. E aí, desse equilíbrio, você procurar detalhes específicos e importantes para buscar a sua evolução. Ali que está a chave da alta performance. Né? Alta performance não é você ser produtivo, trabalhar 24 horas por dia, 7 vezes na semana, mas sim conseguir trabalhar de forma inteligente e em equilíbrio. Ser produtivo é diferente de ser uma pessoa ocupada. Mas aí a gente fala do estresse antigo. O estresse antigo, na época ali das cavernas, já brinquei um pouquinho falando sobre os dinossauros, mas o estresse antigo, ele é importante porque naquela época o homem precisava caçar. Ao mesmo tempo que ele precisava caçar, ele precisava correr. Por quê? Ou ele caçava, buscava sua comida, ou ele fugia para não ser comido. E aí desse detalhe que a gente veio falando sobre o estresse, aí ele entra um exemplo que a gente fala que o estresse ele é o hormônio de luta, desculpa, não é hormônio, ele é um evento que acontece de luta ou fuga. Quando você está com um nível de estresse muito alto, o seu corpo ele está preparado para lutar ou para fugir. Então, naquela época, quando o homem da caverna ali, ou qualquer outro animal mesmo, estava com um nível de estresse muito alto, o corpo ele descarregava uma cascata de produtos químicos ali, hormônios, liberação de adrenalina muito alto para gerar movimento para o corpo. Ou eu vou brigar, ou eu vou correr. Então, presta atenção nesse detalhe que eu já estou falando para você. Estresse, hormônio, evento de luta ou fuga. Ou eu corro, ou eu luto. Por isso que o animal, quando ele está no nível de estresse muito alto, você vê que o animal, né, gato, dá para a gente ver bem isso, como é que ele contrai toda a musculatura, né? Tem os mais antigos, ele fala assim, o gato está ouriçado. Eu não sei se já ouviu falar disso aí. Né? O gato está ouriçado, porque que ele fica, literalmente, ele fica parecendo um ouriço, né? Então ele contrai toda a musculatura ali, o felino, para atacar, a pupila dele fica dilatada, e o ser humano também é a mesma coisa. É o mesmo evento. Então, o seu corpo, quando você está com um nível de estresse muito alto, o seu corpo ele se contrai de uma maneira que é para você ou lutar ou fugir. E aí, pego esse detalhe, não tem como você fugir de se movimentar. E aí você gera o estresse e o corpo não reage. E é isso que está acontecendo no nosso dia a dia. Né? As pessoas, hoje, a gente está sofrendo um estresse que é o que a gente chama de estresse moderno. É muita informação, é muita atualização, é o tempo todo cobrança. E o corpo vai descarregando cada vez mais adrenalina, estresse, cobrança e cada vez mais informação. E aí você chega em casa, ao invés de descarregar esse estresse, entre aspas, aí procura deitar, descansar. Só que aí chega determinado momento que você não consegue dormir. Nossa, eu estou muito estressado, estou com insônia. Ou o dia a dia, o meu corpo está sentindo dor. Lembra que eu falei para você lá no início? As nossas emoções, elas refletem no nosso corpo. Então, se você está com um nível de estresse muito alto, e você está sentindo dor, está sentindo insônia, vontade de comer o tempo todo, é o seu corpo que está implorando por movimento. Nossa, nunca ouvi falar isso. Mas não. Agora você está ouvindo falar. É o seu corpo implorando por movimento. Lembra, o estresse é luta ou fuga. Se você hoje passa pelo estresse moderno e acredita que somente alguns minutos, 30 minutos, sei lá, 10 minutos, 5 minutos, 10 minutos de meditação vai resolver, é palativo, é coisa mínima, mas o seu corpo precisa de entrar em movimento. É movimentando que a gente vai fazer esse nível de controle de estresse. E aí, como eu falei para você, existe o estresse bom e o estresse ruim. O estresse bom é aquele que, em níveis adequados, eles nos mantém motivados, com garra, determinado para alcançar os nossos objetivos. E o estresse ruim é toda a cascata de evento que ocorre no seu corpo e você não faz o corpo gerar movimento para dissipar essa energia. E aí, lembra lá do início que eu falei para vocês, excesso de estresse, ansiedade, quais são os eventos de ansiedade? A pessoa fica procurando coisa para fazer. E se o corpo ele não consegue gerar movimento, ele começa ele próprio a entrar num estado depressivo. E aí da depressão,
a gente pode chegar naquele último momento. Pega esse exemplo aqui, não sei se está muito nítido para você, mas aqui tem um exemplo do estresse bom e estresse ruim. Né? Só pegando o exemplo, quem que está no estresse bom e quem que está no estresse ruim ali? Né? Então tem ali o felino fazendo a caça, né? Lembra o estresse? Ou caça, ou foge, ou corre, ou luta, ou foge. Então está o felino ali, ele está preparado para lutar, e o mamute ali, ele está ao mesmo tempo, ele está fugindo. Então, os dois eventos ali, tanto o estresse bom quanto o estresse ruim, mas está gerando estresse nos dois indivíduos. E aí, no nosso dia a dia, é dessa maneira que a gente conduz. Então, quando você fala, está num nível de estresse muito alto, aí tem alguém que fala assim, não, para, às vezes você discutiu com alguém ali, né, teve alguma discussão, fala, vai sair, vai para dar uma caminhadinha, que você pega e fala para a pessoa, nossa, minha vontade é pegar essa pessoa para o pescoço e arrancar a cabeça. Cara, desculpa falar, mas pode acontecer isso sim, porque é luta ou fuga. Então a maneira de você sair para caminhar, sair para respirar, é uma maneira de fugir da situação. Né? Não sei aí, você que está do outro lado, se tem filho, né? Tem filhos. Então a gente, pelo menos todos nós já passamos por esse momento, né, de ser criança. Criança fazendo birra. O que na verdade é a criança fazendo birrinha, né? Aquela birrinha de bater, se jogar no chão e tudo mais. Não vamos falar de parte comportamental, que são fases, mas falando eventos fisiológicos. É uma maneira automática do corpo de dissipar energia. Então, quando a criança sai batendo o pé, sai batendo as coisas, sai jogando, é uma maneira automática do corpo dissipar esse estresse ruim. Porque a criança, se ela está brava com os pais, ela não vai bater nos pais, né? Então, ela vai sair batendo o pé. Então, o nosso corpo ele depende disso. E a criança, olha como a criança faz, isso é automático. É uma maneira do corpo dissipar essa energia, de dissipar esse estresse. Né? Então, como eu falei para vocês, hoje a gente tem alguns detalhes relacionados ao estresse. Então, a gente tem o estresse mental e o estresse físico. Os dois eles andam em conjunto, mas ao mesmo tempo que os dois andam em conjunto, eu preciso ter uma atenção adequada de como eu vou conduzir um e conduzir o outro. Quando eu estou com uma estafa mental, um estresse mental gerado por cobrança, aí ele entra no momento de literalmente descansar, né? A técnica Earthing, não sei se você já ouviu do briefing, né? Ela está associada com o Earthing. O que quer dizer isso? Ela está bem em conjunto com a meditação. Briefing é técnica de respirar, técnica de respiração, porque quando o estresse está muito alto, nível de adrenalina muito alto também, e aí você entra com essa parte da respiração, para fazer o nível de adrenalina baixar. Legal, você está controlando nessa fase com a respiração. Mas lembra, o estresse ele aumentou o nível de adrenalina do meu corpo, para fazer o meu corpo gerar movimento, e desse movimento, se eu não dissipar essa energia, eu vou começar a liberar um hormônio que ele é chamado de cortisol. O cortisol é um hormônio que ele trabalha o contrário da adrenalina. Ele trabalha antes da adrenalina, então ele prepara o meu corpo para o nível de estresse. Por isso que pessoas ansiosas, elas ficam com muita vontade de ingerir doce, porque é para combater a liberação de cortisol. Se você não faz gerar movimento no seu corpo, você não consegue controlar o nível de cortisol. Em níveis de cortisol alto, o nosso corpo ele começa a ter um envelhecimento precoce. Nível de cortisol alto, envelhecimento precoce, desregulação na balança, meu cabelo começa a cair, a minha unha enfraquecer. Nossa, mas tudo isso é responsável do cortisol? Então o cortisol não vale de nada? Vale. Ele é um hormônio que, quando liberado de maneira adequada, o seu corpo ele começa a trabalhar contra isso. Então melhora a sua atividade, a sua qualidade de vida, o seu condicionamento físico. Mas se você não trabalhar, não fizer nada para neutralizar e colocar em níveis normais, ele só tende a aumentar. E aí vem com todas aquelas cascatas de eventos anteriores que eu falei para você. Então a gente controla o estresse mental descansando a parte da mente, vou falar um pouquinho sobre isso aí, né, das técnicas que normalmente se recomenda em fazer, no finalzinho eu vou falar sobre isso, e tem o estresse físico, né, que precisa me movimentar. Isso vai fazer com que o meu corpo ele trabalhe contra essas dores que a gente sente. Né? Então, pegando aquele exemplo da criancinha lá, que a criança bate o pé, sai se batendo para todo lado, que está descarregando o nível de estresse, e aí eu faço o convite para você também.
Ao invés de pensar e pegar alguém para a cabeça e querer arrancar para o pescoço e arrancar a cabeça, cara, no momento de estresse, bate palma, bate o pé no chão, inventa alguma coisa para gerar movimento. Porque a caminhada ela vai ser benéfica para controlar a sua oxigenação no corpo. Mas lembra que quando entrou no estresse, o seu corpo descarregou hormônios que elevou ao nível de adrenalina que precisa gerar movimento. Então, a meditação é legal, diminuiu o batimento cardíaco, mas todos aqueles eventos que foi descarregado para o seu corpo, ou corre, ou luta, ele ficou ali. E aí, se você não consegue controlar isso, vai ter reflexo lá na frente. Então, é aí um momento que a gente precisa de fazer as nossas caminhadas. Né? Falei para você da importância da sua postura. Né? Então, tem um outro detalhe que a gente fala no nosso dia a dia também, que treinar o músculo da alma. Nossa, o que é isso, treinar o músculo da alma? O músculo da alma é um músculo que ele é responsável de fazer esse movimento com o meu corpo, na minha perna. Tá? Eu vou falar um pouquinho técnico aqui, quem está aí do outro lado se entende e vai conseguir compreender. Chama iliopsoas, conhecido como músculo da alma. Porque, apesar desse músculo ser responsável da flexão do meu joelho, ele é ligado lá na coluna. Então, ele é responsável de também tracionar a coluna para frente. Então, o nosso dia a dia hoje, a gente passa muito mais tempo sentado do que deitado. Olha que interessante. Tem pessoas que levanta, vai tomar café sentado, sai do café, vai para o carro, do carro vai para o escritório, do escritório volta para o carro, do carro vai para casa, senta no sofá, do sofá vai para a cama. E aí esse músculo cada vez mais, olha a postura, né? Eu costumo brincar que o pior invento do homem foi a cadeira. Isso vai gerando um encurtamento do iliopsoas e o iliopsoas, além de estar ligado lá na minha coluna, ele tem uma ligação direta com o meu diafragma, que é o músculo responsável da respiração. Então, quando você passa o dia todo sentado nessa postura, tende a diminuir a oxigenação do seu corpo. Diminuiu a oxigenação do seu corpo, lembra lá que a gente falou no início? A minha postura fica inadequada. O meu corpo ele não recebe a oxigenação adequada. E aí eu complico a minha função. Então, passar sentado hoje, além de ele estar mais relacionado com as cascatas de eventos que pode levar um indivíduo a ter um infarto, isso já tem estudo provando isso, que passar muito tempo sentado, os sintomas eles são até piores do que uma pessoa que fuma e é ativa, mas você ficar sentado o dia todo, você diminui a oxigenação do seu corpo. Diminui a oxigenação do seu corpo, complica a sua postura, dificulta a parte de criatividade, dificulta a sua performance, reduz e muito a sua energia. Então, passar muito tempo sentado, ele pode sim prejudicar o nosso dia a dia. Né? Então, é uma brincadeira que eu falo, que nós somos responsáveis pela nossa mudança. Então, se você está aqui acompanhando todos esses dias, né, o congresso e cada profissional dando a sua informação, passando tudo isso, se você pegar toda essa informação e não colocar em prática, não adianta você despender do seu tempo, não adianta a gente ficar aqui passando a informação, passando a mensagem, se você não colocar em prática. E isso é importante para que você seja a única pessoa responsável para a sua mudança. E para isso, pegando de novo o gancho, não adianta você ter uma mente inabalável, ser indestrutível, fazer todos os processos de coaching, processo mental que tiver, se você não conduzir a saúde do seu corpo. Estou falando em conduzir a saúde do corpo, não estamos falando em nada de treino de barriga tanquinho, de bumbum na nuca, não estamos falando nada disso. Eu estou falando sobre movimento, movimentar o seu corpo para o dia a dia. Lembra, movimento gera calor, calor gera energia, energia, nível de estresse controlado. Consequente a isso, mais performance. Você vai se tornar uma pessoa em alta performance. Só que para isso, nós temos os 4 elementos vitais da saúde. Hoje eu vou me prender basicamente no aspecto físico. O aspecto físico ele é responsável do cuidado do sono, das atividades físicas e da alimentação. O segundo elemento, ele entra com a parte mental, cuida dos aspectos culturais, cultura, estudo. O terceiro elemento, ele é o aspecto espiritual, é a busca da pessoa com ela mesma,
Aqui eu não estou falando de religião, estou falando de você encontrar-se com você mesmo. É aquele momento que às vezes você para a meditação, que alguns recomendam, para a meditação para melhorar, baixar seu nível de estresse, mas a meditação é aquele momento que você está tendo com você mesmo. Então, esse chega o terceiro elemento. E aí, por último, é o emocional, é o empoderamento, é a autonomia. É com todos esses elementos somados, você encontra a sua evolução e o fortalecimento e o seu autoconhecimento. Então, não adianta, de novo batendo, lógico que falando da minha linha de pesquisa, não adianta você trabalhar aspecto mental, trabalhar aspecto espiritual, trabalhar aspecto emocional, falar de gratidão, usar a palavra gratidão para tudo, se você não cuida do elemento principal, que é o aspecto físico, é o seu corpo. É o seu corpo, o seu maior templo, é aonde você mora. Como que você vai fazer uma poupança? Tem pessoas aí que estão acostumadas, vendem esse lance de, não, você tem que poupar para o seu futuro, preservar a grana, fazer isso, fazer aquilo, sendo que a principal poupança você não faz, que é da sua saúde. De que adianta ter milhões na sua conta de banco, de patrimônios, ter carro, ter isso, ter aquilo, se você não tem saúde para curtir tudo isso? E aí entra o aspecto físico. Não adianta. Como que você vai preservar? Né? Tem aquela velha frase, que tem pessoas que gastam a saúde, né? Gastam a saúde toda para economizar dinheiro, e aí depois chega determinado momento que ela gasta todo o dinheiro para poupar a saúde. Não adianta. Então tem que ter tudo, tem que ter equilíbrio. Né? Então, o aspecto físico ele é importantíssimo. E aí, normalmente, a gente só dá valor para ele quando a perna da cadeira quebrou. É aquele momento que você já está sentindo alguns daqueles sintomas anteriores, aí você vai para o médico e o médico fala assim, ó, você precisa se exercitar. Não, mas exercício é chato, exercício... Tudo na vida é chato. Tudo. Exercício é chato demais. Eu sei que é chato, porque tem dia que o corpo não quer se movimentar, não adianta. À medida que a gente vai evoluindo, a gente vai ficando cada vez mais inativo. E isso é normal. E aí, quando você coloca o seu corpo para se movimentar, é desconforto. Porque você está saindo da zona do comodismo, é o que eu falo, você está saindo da zona da mediocridade. Quando você se propõe a sair da zona da mediocridade e se propõe a ser uma pessoa melhor, aí é o momento que difere os grandes dos pequenos. Eu trabalhei com atletas de seleção brasileira de futebol, trabalhei com atleta olímpico, e eu sei o que é ser... Eu não sei como ser um atleta olímpico, mas eu sei o que é passar a vida de se tornar um atleta olímpico. Milhares, centenas ali de atletas estão querendo e somente um se torna um atleta olímpico para representar aquela categoria. Por que isso? Porque ele se propôs. Então, para mim não adianta falar em alta performance e ficar só com os aspectos, né, anteriores citados ali, eu ficar só com o aspecto mental, aspecto espiritual, falar de emocional se eu não tenho meu aspecto físico trabalhado do jeito que precisa. Se eu não dou atenção para o meu corpo, se minha alimentação é horrível, se eu fico nessa de sono, de cortar o sono. Hoje a gente tem que acordar às 5 horas da manhã. Nossa, não é assim que funciona. Já vou falar para vocês como é que é isso. Tá? Então é no corpo que o espírito se manifesta. Então é muito importante a gente entender o aspecto físico que cuida do meu corpo, né, que cuida do sono, das atividades físicas e da alimentação. Então, o nosso corpo ele precisa de duas coisas para existir, recuperar e evoluir diariamente. Então, a gente precisa de combustível e estrutura. Estrutura é tudo que compõe o nosso corpo, cabeça, tronco e membro. Preciso disso saudável. E o combustível é o que forma a energia. Né? Como que a gente alimenta, como é que a gente respira, a hidratação, como é que a gente descansa. Então, imagina isso como se fosse uma casa. Né? Então, a casa ali... ela depende do concreto, da areia, dos ferros para se manter em pé, mas também precisa do combustível. Luz, água, telefone, internet, o que seja, para ela também se manter ativa. Tá? Então, como é que a gente consegue isso? Muito simples. Né? Mantendo os hábitos saudáveis, você se torna uma pessoa saudável. Mantendo o hábito ruim, você se torna uma pessoa ruim. Infelizmente, hoje, a comida é a droga mais utilizada contra a ansiedade. E o exercício físico, que apesar de ser praticamente gratuito, é o remédio menos utilizado contra a depressão. Lembra? Ansiedade, vontade de comer. Depressão, preciso colocar o meu corpo para se movimentar.
e as pessoas eles dão menos atenção, eles querem o remedinho, quer lá no remédio para compensar isso aí. Mas como que a gente começa? Né? Então, o ritual do despertar. Não estou falando ainda do lance de acorda às 5 da manhã, 4 da manhã, eu já vou falar um pouquinho sobre isso aí, vou dar meu ponto de vista para você, de uma pessoa que estuda, ciência aplicada. Tá? Então, mas eu quero passar para você. O que é o ritual do despertar? Quando você acorda, oxigena o seu corpo, na cama mesmo. Já viu os animais? Os animais, quando acordam, eles espreguiçam, estica para um lado, estica para o outro. O que ele está fazendo? Apesar de você estar deitado, estar dormindo, o seu corpo ainda está em atividade. Lembra? Tá dormindo, mas o corpo está disperso, ele está em atividade, porque caso precisa fugir, a musculatura está ali. Né? Então, você acorda, desperta para aumentar a oxigenação do corpo, tirar a tensão do sono. Né? Aí entra o lance de agradeça por mais um dia. Tomar um copo de água é muito importante. Lembra, 60% do nosso corpo depende de água. Então, se você dorme a média ali, ideal de 8 horas por noite de sono, você passou 8 horas sem se hidratar. Então, é muito importante logo de manhã tomar um copo d'água. Tenha um bom café da manhã. Tá? Não adianta pular, eu não consigo tomar café da manhã, que eu acordo sem fome. Você está passando ali 8, 10 horas sem se alimentar. E aí como é que você não precisa? Carro sem gasolina não anda. Então isso é muito importante também. Como é que você faz para planejar o seu dia e render mais e manter mais energia? Então você precisa planejar uma lista de prioridade, porque à medida que você planeja isso, a sua energia ela fica mais equilibrada. Então você vai gastar energia com coisas que são menos desgastantes. Não trabalhar com coisas urgentes. Né? Se é algo urgente, é sinal de que você está fazendo rápido, não foi muito bem preparado. Imprevistos acontecem, mas a partir do momento que você esteja bem preparada, não tem como trabalhar com coisas urgentes. Para cada 1 hora, é muito importante você fazer essa divisão das suas tarefas. Né? E quando estiver utilizando algumas tarefas específicas, não utilize celular, procura sempre estar presente naquele momento, né? Não utilizar o celular, porque se você está fazendo uma tarefa muito complicada, que despende de uma concentração melhor, lembra que o seu corpo está tudo foco ali. Agora você vai, mexe com o celular, faz uma coisa, faz outra, a energia ela começa a dissipar. E aí chega determinado momento que você se torna a pessoa mais ocupada do que produtiva. Alimentação, né, eu não sou nutricionista, mas eu costumo utilizar a regra do 80-20. Então eu procuro manter uma alimentação 80% bem saudável e 20% vez ou outra eu dou umas escapadinhas ali. Quem me conhece sabe que eu adoro traquinas, mas eu não como traquinas todo dia. Vez ou outra. E ela está dentro naquele processo dos 80-20. O que é uma alimentação ideal? Aí você tem que conversar com o seu nutricionista. Mas é importante ter quantidades de carboidrato bons, né, carboidratos complexos, na sua dieta, uma quantidade adequada, proteína muito importante e gordura também é muito importante, mas as gorduras saudáveis. E aí você pega com o nutricionista e ele vai falar com você. Esse lance de dieta low carb, para mim, não dá muito certo, porque imagina, se você é uma pessoa que nunca está acostumada, corta o seu carboidrato de vez da sua dieta. Aí você vai se tornar uma pessoa letárgica, uma pessoa preguiçosa, o seu corpo vai perder massa muscular, então não dá para pensar nisso. É importante conversar com o seu nutricionista. Importância da água. Lembra, 60% do nosso corpo depende de água. Então, se você não tem o hábito de tomar água, é uma pessoa que fica também cansada, dor de cabeça o dia todo, além de estar associado com o nível de estresse, a quantidade de líquido no seu corpo é importante também. Então, começa a pensar nisso. Se você não toma água, pegue por esse hábito de ingerir pelo menos de 1,5 a 2,5 litros de água por dia. E se você se tornar uma pessoa ativa, aí você vai precisar de mais água no dia a dia. E detalhe, quando a gente fala de tomar água, não é somente tomar no verão. No inverno, o nosso corpo também desidrata. Mas como a gente não transpira, não parece. A gente vai sentir esse sintoma quando tiver com dor de cabeça, a boca seca e por aí vai. E, importantíssimo, durante o dia, se movimentar. Né? E aí, com isso, eu levanto a bandeira que eu chamo de snacks de movimento. Então, assim, se você vem com aquela pequena desculpa, eu não tenho tempo para me movimentar, eu não tenho tempo para ir para a academia, porque a academia é muito longe, é desgastante, começa com snacks de movimentos. O que é isso? 5 minutos por dia. Lembra que eu falei para você lá no início, durante o decorrer do seu dia, da atividade estressante, a cada 1 hora, para 5 minutos.
Vai andar, se quer mexer no celular, pega o celular para... vai fazer uma ligação, faz uma ligação andando. Se pode fazer uma reunião andando com alguém, faça isso, porque isso vai gerar oxigenação no seu corpo, vai melhorar o seu nível de criatividade, potencializar a sua energia e controlar o nível de estresse. E aí, dos snacks de movimento, você pode usar caminhadas, subir escadas, são N estratégias que pode utilizar. Mas importante é se movimentar. E aí vem a técnica earthing, que eu falei para você lá no início. O que é essa técnica? É o contato com o chão. Tirar o tênis, sentar no gramado, sentar na areia. Isso a gente consegue fazer uma transferência de energia, trocar energia com a natureza. Porque nós temos polos positivos e negativos na Terra, né? A Terra é o planeta. E o nosso corpo também. Sabe aquele momento que você chega, põe a mão no carro e dá aquele choquinho? Essa aí é a dissipação de energia. Então é importante, se você é uma pessoa que fica o tempo todo, coloca a mão em metal e descarrega energia, é importante você passar alguns determinados momentos descalço e ter em contato com terra, com grama, até mesmo areia. Porque hoje, no nosso dia a dia, com essa evolução que a gente vive muito tempo em concreto. Tênis de borracha, calçado de borracha, isso é isolante térmico, isolante elétrico, então a gente não consegue dissipar energia. Então, fazendo essa técnica earthing, ela vem a potencializar o controle do seu nível de estresse. Níveis adequados de energia. Lembra lá do início que eu falei, equilíbrio. Né? Então, aqui, como eu falei para você, começa com 5 minutos. 5 minutos de exercício. Mas as pessoas têm aquilo na cabeça. Ah, mas eu preciso ir para a academia, é 1 hora de exercício, 2 horas, eu passo muito tempo. Não precisa disso. Que exercício é muito chato, exercício é isso, exercício é aquilo. Mas, porque a gente tem uma teoria que fala que a musculação, ela surgiu em um momento na década de 70 em que parecia os bodybuilders, os fisiculturistas, aquele período de Arnold Schwarzenegger, Stallone, Van Damme, que eram os corpos musculosos. Isso que a mídia estava vendendo pra gente, a indústria do fitness estava vendendo pra gente. E aí ficou com esse termo, musculação é chato, isso e aquilo. Mas e se chamasse musculacinho? E aí? Né, as pessoas vêm, eu não quero fazer musculação porque eu não quero ficar musculoso. Mas a musculação ela é uma técnica que é muito utilizada para idosos. Pessoas com problema cardíaco. Né? Eu estou falando da musculação, mas hoje que eu dei a proposta para você, dos snacks de movimento. Se movimentar. A musculação ela entra como técnica de treinamento. Aí você precisa de um profissional para te acompanhar. Mas hoje a gente tem musculação, treinamento funcional, movimentação, né? A cultura do movimento, que é uma coisa que eu uso muito, liberdade para se movimentar no dia a dia. Então não precisa ficar restrito somente à musculação. Temos diversas outras técnicas de treinamento. Ah, mas eu gosto de fazer zumba, eu gosto de correr. Legal. Só que essas técnicas são estratégias de treino aeróbico. Se você treina só aeróbico, você vai se tornar uma pessoa aeróbica. Só que você precisa também treinar força, precisa também treinar mobilidade. Então, quando você fala em movimento, que consegue abranger força, mobilidade, treino aeróbico, você se torna uma pessoa de condicionamento global. E por que 5 minutos? Não vou me prender a isso. Mas aqui a fisiologia mostra que é o tempo ideal em que eu passo pelo período de força, de resistência muscular e treino aeróbico. 5 minutos é o momento que meu corpo começa a entrar no sistema aeróbico. Então imagina, cada 5 minutos que você faça, é lógico que numa intensidade, se você se propõe a fazer caminhada, é uma caminhada maior do que se você estivesse passeando no shopping, você já começa a tirar o seu corpo do estado de cômodo. E o interessante disso, que à medida que você vai se movimentando, o seu corpo vai se acostumando e vai pedindo mais movimento. Né? Ah, mas como é que eu faço? Comece com fazer os trabalhos de hobby, né? Limpar a casa, passear com os filhos, passear com o cachorro. Não, passear com o cachorro tem um detalhe, uma frase que a gente fala, que o mundo hoje está muito estranho. Nós colocamos os nossos idosos nos asilos, colocamos nossas crianças na creche e a gente vai na praça para passear com o cachorro. Né? Então, pensa nisso aí, tá? Fica mais um gancho para você. E por que à medida que a gente vai se tornando movimento no nosso corpo, a gente vai se tornando cada vez viciado no sentido bom? Porque à medida que você se movimenta, o seu corpo libera endorfina. Né? Pode ver, as pessoas que praticam atividade física são pessoas com mais energia, são pessoas mais alegres, são pessoas mais confiantes. E aquele que não pratica, lembra lá do corpo, né? Preso ali, sem dissipar a energia. Então, fica aí por isso.
E aí cai aquele detalhe que eu falei lá no início para você. Hoje a gente passa mais tempo sentado do que dormindo. Né? Infelizmente, a informação hoje que a gente tem passado. E aí lembra que eu falei, né, de como que a gente controla essa parte do pilar físico, né, do pilar do meu corpo. Então, a higiene do sono. Aí cai naquele pequeno detalhe. Hoje as pessoas estão com esse negócio de acorda às 5 horas da manhã, 4:30 da manhã para ser mais produtivo. Mas a fase do sono, ele depende de cada um. Se você é uma pessoa que dorme meia-noite, 1 da manhã e vai acordar 4 horas da manhã, o seu corpo vai ficar com déficit. Ele vai precisar dormir. Nós temos 5 fases de sono. E a última fase, que é a fase do sono REM, que é o movimento rápido dos olhos, em que o momento que o meu cérebro está captando informação, tirando o que precisa e guardando o que é útil, se você acorda ali por volta de 4 horas da manhã para pegar um problema do despertar ali que alguns gurus hoje têm defendido, acorda às 5 da manhã, mas para uma pessoa que dorme meia-noite, olha, você perdeu 2 fases de sono REM. O sono, ele depende de cada pessoa. O nível de sono depende de cada pessoa. Tem pessoas que dependem de 4 horas, como tem outras que dependem de 12, 10 horas para dormir e passar por essas fases. Mas se você tem por hábito dormir meia-noite, a média de sono que você precisa é de 6 a 8 horas. Então não adianta você entrar com o despertar da manhã de 5 horas e passar o dia todo improdutivo, com dor de cabeça, com irritabilidade, porque o seu corpo ele não passou por todas as fases. Então, muito cuidado hoje em acompanhar alguns gurus aí que fica defendendo isso de 5 horas da manhã, se às vezes o cara vai e faz uma live, ele volta a dormir e você tem que ficar o dia todo acordado. Muito cuidado com isso, porque isso é fisiológico, é sistema cronobiológico. Então, não é simples. As 4 horas de sono não é igual para todo mundo. Ah, mas o fulano falou que o corpo acostuma. Acostuma. Sim, o corpo acostuma. Mas eu garanto para você que lá na frente ele vai cobrar. Vai ter um preço isso aí. É fisiológico. Tá? Então, muito cuidado com esse detalhe aí de vamos acordar às 5 horas da manhã. Tá bom? Acho que o meu slide parou aqui. Legal. Então, como eu falei para vocês, a gente precisa, né, seguir um passo de cada vez, porque para a gente chegar no cume da montanha, depende de você dar o primeiro passo. Né? Então, só entra na sua vida o que você permite, só permanece nela aquilo que você investe, tempo e energia para se tornar parte dela. Então, só passa para mim, por favor, aí, que deu uma travadinha de novo. Travou o slide? Aí. Então, o que é na nossa vida, só entra o que você quer prioridade. Então, a mudança que você quer depende do quanto você quer e o que te impede para você colocar como prioridade. E para você estar no lugar mais alto do pódio, depende única e exclusivamente de você ser a sua única e exclusiva versão. Então, fico aqui com esse pequeno convite, com esse primeiro pequeno chamado para você, da importância de você se movimentar. Né? Eu quero que você entenda que eu não estou falando aqui de ter que passar horas na academia, não é isso, é começar a se movimentar com doses homeopáticas. Se você nunca treinou, nunca praticou uma atividade física, comece com doses homeopáticas, 5 minutos de vida, ou se propõe fazer 15 minutos, 3 de 5 minutos no dia a dia. Tá? Não adianta você estar uma pessoa sedentária, ou muito tempo sem se movimentar, sem fazer nenhum tipo de atividade física, e querer se matricular numa academia, já logo querer tirar todo o atraso. Não adianta, porque você vai começar, pode ser que nas primeiras semanas ali você comece gradativo, mas à medida que o seu corpo ele vai começando a sentir dores, vai começando a sentir incômodo, tudo para você que era fácil começa a se tornar difícil. A academia começa a ficar mais longe, os exercícios começam a ficar repetitivos, você não consegue olhar para a cara do professor, que o professor começa a ficar chato. Então, se proponha a começar gradativamente, com pequenos snacks de movimento, 5 minutos. Se propõe, chega na academia. Se você é uma pessoa totalmente sedentária, muito tempo sem se movimentar, faz a matrícula na academia, se propõe, fala, ó, eu quero começar essa semana com 5 minutos ou 10 minutos de uma atividade mais leve, e aí à medida que você vai se condicionando, à medida que o seu corpo vai evoluindo, vai acostumando com aquela atividade, aí sim você vai aumentando a intensidade. Porque também não adianta, tudo é um processo, não adianta você querer
recuperar, como eu falei, recuperar o tempo perdido, muito tempo parado, ou totalmente sedentário, querer fazer tudo de uma vez só, treinar todo dia. Não, vai gradativo. E qual o tipo de atividade ideal? Encontre a atividade física ideal para você, desde que esteja envolvido trabalho aeróbico para oxigenação do seu corpo, trabalho de força para melhorar a força do seu corpo, treino de mobilidade para melhorar a sua parte de movimento. E aí sim também você pode entrar com a parte de movimentação, tá? Então, isso é importantíssimo para que você consiga, eu estou acabando aqui já, tá? Para que você consiga manter no seu decorrer do dia a dia, tá? Eu estou falando aqui que eles mostraram para mim que eu tenho 10 minutos, eu dei uma corridinha, mas eu vou conseguir puxar um pouquinho mais em relação do que é a higiene do sono. Então, vou aproveitar esse momento que a gente tem aqui para falar um pouquinho para vocês do que é a higiene do sono. Né? A higiene do sono, o nosso corpo, como eu falei, ele depende de movimentos, mas a gente tem 3 pilares quando fala em cuidar do corpo, que é a parte da alimentação, da parte do descanso e da parte do movimento. A parte do descanso é importantíssimo você ter momentos adequados de sono adequado, para que você consiga descansar, repor todo a parte hormonal, controlar o nível de energia do seu corpo. Então, a higiene do sono é você pegar momentos adequados para você dormir. Então, se você precisa acordar às 6 horas da manhã, 5:30 da manhã, tenta pegar ali, por exemplo, faz o cálculo. Se eu acordo 6 da manhã, eu ainda estou uma pessoa cansada, ou 5:30 da manhã eu estou cansado, tenta dormir um pouco antes, para que você tenha a média de 6, 7 ou 8 horas de sono, que daí você passa dentro de todas aquelas fases do sono REM. Né? Então, é importante passar em todas essas fases. Calcula isso, eu vou começar a dormir 10:30, 11 horas. E aí o que é higiene? É você mostrar para o seu corpo que você está chegando naquele momento de dormir. É se preparar, tomar um banho, preparar a cama com uma roupa de cama adequada para você descansar. Se você costuma colocar pijama, coloca o pijama. Não ligue TV, não fique mexendo com eletrônicos nos momentos que antecedem o seu sono. Tente ali de 30 a 40 minutos antes disso aí, parar de movimentar com o eletrônico. Porque o eletrônico ele dispara certas informações que daí ele gera o lance do estresse moderno que eu falei para você. A luz, aquela luzinha de stand-by que fica nos nossos eletrônicos, ela atrapalha diretamente no nosso sono. Então, se você consegue um ambiente o mais escuro possível para você, melhor vai ser o seu sono, porque o corpo ele veio com a parte evolutiva, né? É uma parte que é automática. Então, ele entende, o sistema biológico do nosso corpo, ele entende que à medida que vai escurecendo, é o momento da gente dormir. Nem tanto que por volta de 6:30, 7 horas, o entardecer, aquele momentinho que está começando a ficar tarde, a gente já começa a se tornar sonolento. Então, a higiene do sono é isso. Deixa o quarto escurecidinho, né? Se prepara, toma um banho, escova seus dentes. O leite morno com um pouquinho de canela também é importante, que libera triptofano, que é um hormônio que vai ajudar no seu sono. Procure o quarto estar num ambiente adequado, uma temperatura adequada para você dormir, longe de ruídos. Então, tudo isso faz parte da higiene do sono, para que quando você acorde uma pessoa disposta. E aí, de novo, pegando aquele detalhe, o sono ele varia de pessoa a pessoa. Tem pessoas que passam nas 5 fases mais rápidas do que outras que levam determinado tempo para chegar nela. Mas é uma média de 6 a 7 horas. Então, não adianta querer ficar cortando o sono, diminuindo o sono, porque tem o preço lá na frente. O seu corpo cobra isso. E de que maneira? Níveis de estresse alto. E só para você ter um detalhe, eu falei lá no início do cortisol, uma das funções primordiais do sono é fazer o nível de cortisol voltar ao nível normal. Então, se o seu sono não é adequado, se você priva, corta o sono no meio do caminho, o nível de cortisol vai estar alto. E aí, assomado a ser uma pessoa totalmente sedentária, sono ruim, alimentação inadequada, não adianta falar de alta performance, que não vai ter alta performance. A energia sua vai cair e muito. Ah, mas agora eu estou conseguindo, estou super motivado, que eu fiz o processo disso, fiz o mastermind, que aprendi isso, aprendi aquilo. Mas tudo bem, você trabalhou aqui a mente. E o seu corpo na segunda-feira, como é que ele vai responder? Como é que vai ser essa energia que você vai ter? Tá? Então, muito cuidado em como você manipula isso, né? Como que você carrega isso para o seu dia. A informação para o seu corpo é importantíssima.
E lembra, eu estou falando de movimento, não estamos falando de querer passar horas na academia, se matar na academia, fazer treino HIIT, fazer treino disso, treino daquilo, arrebentar no outro dia, ficar sem andar. É movimentar o corpo, dissipar energia. E aí você tem que encontrar a atividade física ideal para você, desde que ela envolva trabalho aeróbico, força e mobilidade. E aí depois, você pegando esse hábito, a tendência é só evoluir, e aí sim você pode me falar em pessoa de alta performance. Bacana? Então fica aqui meu forte abraço. Obrigado pelo tempo despendido e tá junto comigo aí. Agora, deixa com a querida Kátia. Que legal que foi. Foi show. Muito bom, Falo Éden. demais, né? Não, você fala muito bem. E Falo movimenta o povo e dá vontade da gente sair fazendo, né? As coisas que ele fala. E as informações todas sobre estresse. É tão rico isso, porque a gente está falando para a grande maioria ali empreendedores, Sim. né? E hoje em dia, você sabe, está muito difícil da gente levar uma empresa. Então, todas essas informações são boas, porque não adianta a gente estar com a conta abarrotada de dinheiro e não ter saúde. Sim, esse é o né? mais importante, né? Exatamente. E aí, como eu falei para o pessoal, não adianta eu dar atenção para o meu corpo só no momento em que ele reclama. Né? Eu tenho que começar a fazer minha poupança desde já, prevenir, né, preparar o meu corpo para isso, para que sim eu consiga falar em alta performance, né, ser um empreendedor de sucesso, mas eu preciso movimentar meu corpo. Sem dúvida. E o nosso corpo é uma máquina. Sim, né? é o nosso templo, né? O principal local que a gente vive. Exatamente. Então, é o primeiro lugar que a gente tem que cuidar com muito carinho. Vocês gostaram? Bom, já viu aí, por todo mundo que assistiu, foi muito bem, todos os comentários, um monte de perguntas. E aí, Éden, quero fazer as perguntinhas para você, tá bom? Uhum. Vamos lá, ó. Primeira perguntinha vem da Silmara Guedes, ela é de Santo André. Ela quer saber assim: como começar a se exercitar se não tenho tempo? Então, aí como eu comentei aqui no decorrer, né? O tempo, na verdade, 24 horas existem para todos. Né? Então, assim, é como que você conduz isso. Sim. Estar ocupado é diferente de ser uma pessoa produtiva. Então, quando a gente fala de hábitos, as pessoas elas têm que entender que o exercício, o movimento, né? Não vamos falar de exercício, porque exercício é algo chato, lembra de escola. Verdade, né? verdade. Então, assim, quando a gente fala de movimento, movimentar o corpo, isso ele tem que entrar, sim, na nossa lista de prioridade. Tá. Ah, eu não tenho tempo, como que eu começo? 5 minutos por dia já é suficiente. Como que eu faço esses 5 minutos? Se você mora em prédio, ao invés de pegar elevador, sobe escada, desce escada. Ah, eu deixo o carro na porta do meu escritório, onde eu quero entrar para andar menos. Deixa longe. Um quarteirão. Um quarteirão. Né? No horário do almoço, sai para andar, sai para passear. Então, assim, falar que não tem tempo hoje, para mim, é uma desculpa assim, que não cola muito. O tempo Verdade. A gente consegue. Né? Assim, como todos falam, tem alguns que falam para mim, mas é fácil para você porque você tem academia, né? Porque hoje eu tenho uma equipe, né? Sou empreendedor da área também, mas eu falo, quando eu estou na academia, eu estou trabalhando, né? Eu não estou treinando, mas eu tiro o meu horário para o meu treino. É isso aí. Né? Então, assim, o tempo é questão de como que a gente consegue colocar isso como prioridade, quer seja de manhã, tarde, noite, no horário do almoço. Né? Essa semana mesmo, só pegando um gancho, Claro. eu não costumava trabalhar ao meio-dia. Eu falei, não, é meu dia, né? Mas antes eu treino das 11, meu treinamento das 11 até o meio-dia, e teoricamente meio-dia eu ficava sem fazer nada. Tá. E aí alguns empresários começaram a me procurar. Éden, eu só tenho esse horário. E aí teve um que bateu direto com, vamos dizer assim, com o meu ego, vamos falar, né? Ele falou, mas você vende que o lance da produtividade, mas eu só tenho horário meio-dia, você não pode me atender? Eu falei, não, vou te atender então. Olha. Né? Então pegou num ganchinho. Mas assim, tempo a gente consegue, é só como que a gente vai colocar na lista de prioridade. E detalhe, doses homeopáticas. Não adianta eu ficar o tempo todo sem fazer nada, querer treinar 1 hora, não. Sim. 5 minutos por dia, começando gradativamente, já é o suficiente. É isso, vai treinando sua mente. Sim. Né? A fazer, a realizar. E aí um pouquinho por dia, quando você vê, você já está praticando 1 hora. Sim, sim. Né? E sem dor, sem estresse, numa boa. Né? Esse que é o importante. E eu acho que muito legal uma coisa que você falou aqui, que é importante a gente reforçar, é que tem muita gente que me procura nas mentorias dizendo, mas eu trabalho tanto e eu não consigo chegar no objetivo. É exatamente isso que ele falou aqui. Trabalhar muito não significa que você está sendo produtivo. Não significa que você está conseguindo fazer as coisas corretamente. Às vezes você está trabalhando errado, então precisa olhar, reverter a situação, né, para poder trabalhar corretamente. E aí, ele reforçando aqui com os movimentos que você pode fazer
no seu dia a dia. Ele tem um quadro no nosso programa de TV e ele fala disso. Ele mostra os movimentos e é muito legal. Está fazendo muito sucesso lá. Vamos lá, Éden. A segunda perguntinha é da minha xará, Kátia Cristina. Ela é lá de Pirituba. Que tipo de exercícios se recomenda para quem está parado muito tempo ou nunca treinou? Então, aí reforço o que eu tinha falado também. Né? As pessoas eles confundem isso de eu vou começar a me exercitar 1 hora por dia, 5 vezes na semana, mas eu nunca fiz nada, sou totalmente sedentário e vou começar a primeira semana, tá lindo, maravilhoso, segunda semana, tudo já complica, Tá. porque é dor, é incômodo e tudo mais. Então, assim, o tipo de exercício é não também procurar os exercícios da moda. Cross disso, cross daquilo, todo mundo quer fazer. Zumba. Então, assim, não estou criticando técnica de treinamento. Não, claro que não. Mas é encontrar uma atividade que realmente te dê prazer. Te deu prazer essa atividade, você começou a colocar o corpo a se movimentar, ele começou a entender da importância do movimento. À medida que você começa a evoluir nisso, tem pessoas que falam, eu comecei a correr, nunca mais parei, só que hoje eu estou sentindo dor. Mas por quê? O corpo, ele começa a se especializar em determinadas informações. Ah, que legal. Então, um corredor, ele se torna um excelente corredor. Mas o porquê da dor? O músculo não começa a ficar preparado para isso. Então, eu preciso, à medida que você vai evoluindo, encontrar atividade. Eu bati muito nisso, que tem que ter o reforço aeróbico, treino de força e treino de mobilidade. Tá. Se eu treino só aeróbico, eu preciso de força e treino de mobilidade. Se eu faço pilates, o pilates ele fica carente um pouco de treino aeróbico, eu preciso de treino aeróbico. Se eu faço só musculação, eu treino muita força e quando, dependendo do nível do professor, ele passa o trabalho de mobilidade, mas fica com carência de aeróbico. Então, qual que é a recomendação? Faz de tudo um pouco. Né? Procura um pouquinho de tudo. Hoje eu falo que eu sou generalista. Né? Eu não sou especialista em nada, mas eu faço de tudo um pouco. Então, isso é importante. Você tem a parte aeróbica, a parte de força e a parte de mobilidade. Né? Então, o mais importante, quem nunca fez, encontra aquilo que vai te dar prazer. À medida que deu prazer, o corpo acostuma, aí você vai colocando as outras informações. Muito legal. Né? Então, é gradativo. Eu vou aproveitar aqui a pergunta da minha charada, Cátia Cristina, e vou abusar dele aqui, né? Que nem eu sou bailarina clássica e desde o dia 3 de janeiro eu venho numa batida de emagrecer, foram 23 quilos já, mas eu caminho, é só o que eu faço, porque eu gosto de caminhar. E aí eu queria entender de você, o corpo tem uma memória biológica, porque eu vou te falar, os primeiros 2 dias foram mais complicados para caminhar, mas depois, meu amigo, eu embalei e hoje eu caminho numa boa, sem dor. Você acha que é a memória biológica de tantos 12 anos de balé? Então, é o que eu falo, é igual andar de bicicleta, né? Quando a gente aprende a andar de bicicleta, nunca mais esquece. Porque tanto o meu corpo quanto o meu cérebro, ele começa a ter aquelas informações, e aí quando você recupera, né, descarrega essa memória, o corpo se desperta e é mais fácil. Então, assim, acostumou o corpo já está preparado, para dar sequência é mais fácil. Então, no caso de uma pessoa que eu tenho muito cliente que vem para mim, quando eu era criança eu era muito ativo. Mas aí eu falo, começa, porque à medida que você começou, o seu corpo vai lembrar. Pega aquela informação, opa, isso já foi bom, vamos fazer de novo. Que legal. Diferente da pessoa que nunca fez nada. Entendi, aí claro. Aí precisa de quebrar aquela zona, né? A zona do comodismo ali. Quebrou aquilo ali, aí o corpo começa a pedir. Muito então, para quem já foi ativo, felizmente, infelizmente, para quem nunca fez, é mais fácil para retomar o nível de condicionamento. Porém, tem um detalhe importante. Diga lá, agora vem. Para quem nunca fez nada, pensando de estética, o corpo responde muito mais rápido, né? Do que quem nunca fez. Olha aí. Ó a dica, então, para você que quer começar. Olha que dica maravilhosa, né? Ou seja, vai responder mais rápido do que, de repente, quem já tinha feito antes. Vamos lá agora. Como fazer para emagrecer se a pressão... porque ela é muito ansiosa e ela desconta na comida. É Patrícia Marques, lá de Valinhos. Ela quer emagrecer, ela quer emagrecer, mas ela diz que sofre muito pressão, e aí, ao sofrer pressão, ela come muito. Tá, então ela tá nos sintomas ali que eu falei do início do estresse associado à ansiedade. Porque o lance de comer é fisiológico. Né? Então, assim, se você sofre pressão, nível de estresse seu tá alto. Nível de estresse alto, cortisol vai lá para cima. E aí descarrega a adrenalina. Descarregou a adrenalina, o corpo precisa se movimentar. Aí eu vou querer comer, porque o corpo está gerando energia, precisando fazer força e tudo mais. E aí não tenho aonde eu dissipo energia, o meu corpo pede açúcar. É uma cascata. Meu Deus. Então, o que eu recomendo para... Como é o nome da nossa amiga? Vamos lá. É a
Patrícia Marques, lá de Valinhos. Tá. Na Valinhos, a terra da minha tia. É mesmo? Que legal. Patrícia, o que eu recomendo para você? Comece a se movimentar. Não se preocupe com a comida agora. Porque se você quer fazer tudo de uma vez, chega uma hora que não faz nada. Então, começa a se movimentar, começa a caminhada, se matricula na academia, faz o que eu te falei. Encontra uma atividade que vai te dar prazer, para descarregar essa adrenalina que fica presente da pressão do seu dia a dia. Começa, você vai ver que o seu próprio corpo ele vai começar a se adaptar para isso. Tá? Mas o principal, comece a movimentar. Comece a se movimentar. Depois, se você se preocupa com a alimentação. Tá? Porque não tem como falar assim, vai ser automático. Né? Vai ser automático. A necessidade de você ficar comendo, devido a essa expressão, ânsia, né? Ansiedade, essa ansiedade aí de carboidrato, ela vai diminuir, porque você vai estar descarregando no exercício. Aí depois, mais para frente, 30, 40 dias que você começou a se movimentar, se você vê que isso continua, aí procure o nutricionista. Porque daí o nutricionista ele vai ajustar a alimentação de acordo com o seu ritmo. E aí vai colocar as quantidades ideais de carboidrato no decorrer do seu dia, ou de nutriente que estiver faltando, e aí essa necessidade de comer ela vem diminuindo. Tá? Não pensa em remédio, não. O melhor remédio que eu falei é exercício. Começa gradativo, que daí você vai sentindo isso aí, depois de 40 dias você me conta. Com certeza, e conta mesmo, Patrícia. Vamos lá. Como fazer para ter mais energia ao final do dia? Quem te pergunta é a Eduarda Vilares, de Recife. Então, vamos lá. Como que você faz para ter mais energia? Você tem que fazer a lista de prioridades, que eu falei ali no início, de como que você conduz tudo isso. Dessa lista de prioridades, não deixa as urgências, mas a lista de prioridade você vai colocando cada hora, certo, o que você precisa fazer. Dessa lista de prioridades, você vai começar a encaixar pequenas pausas, né, pequenos breaks. Isso vai fazer você a recuperar a sua energia e, ao mesmo tempo, preservar. E nesse break não é para ficar mexendo com o celular, é para se movimentar, fazer a caminhada, ir de contato com a natureza, se exercitar, ou mesmo pegar um cantinho específico ali no seu escritório ou na sua casa, que seja, para concentrar, manter a respiração, diminuir o nível de estresse, porque isso, à medida que você vai mantendo o nível de estresse muito alto, chega no final do dia, se você não descarregou, vai estar lá para baixo. Lembra? Falei lá no início, estresse, ansiedade, depressão. Então, não é no longo do dia, no longo da sua história. Dentro do dia também acontece isso. Então, se sua energia está um pouquinho minada, sua alimentação está bacana e talvez a sua agenda ela esteja meio atribulada, começa a colocar esses pequenos breaks. E aí coloca os snacks de movimento no seu dia, que você vai ver como que vai melhorar mais esse nível de energia e talvez até aumentar ali no final do dia. Que legal, hein, gente? Estou falando, manda bem, sabe tudo, revoluciona aqui. Vamos lá. Qual o melhor horário para fazer os exercícios? Tânia Soares, de São Paulo mesmo. Então, horário aí vai de acordo com a agenda, disponibilidade de cada um, de como a pessoa se sente melhor. Deixa eu te fazer uma pergunta já emendando, Claro. você já me fala. Ouvi dizer que os exercícios feitos entre 8 da manhã até 11 da manhã, eles funcionam mais por conta do ferro que está, sei lá, vagando no seu corpo. Existe, Elenda? Então, assim, tudo na nossa área, né, de pesquisa da parte de atividade física, ele tem certo e errado. Tá bom. Né? Pegando esse lance do ferro, é igual fala, alongo antes ou alongo depois. Tem pesquisadores que alongam antes, tem pesquisadores que alongam depois. Tá bom. O lance da alimentação, ele vai muito de encontro também. Tá. O que eu falo em questão do que eu pesquiso, né? Pegando essa linha dos nutrientes. Tá bom. De manhã, teoricamente, você está com mais disposição, os nutrientes estão mais preservados no seu corpo está mais descansado. E, teoricamente, você não tem desculpa para falar que a agenda está conturbada. Tá. Né? Então, teoricamente, de acordo comigo, de manhã seria o período ideal. Tá. Mas eu não consigo de manhã, eu consigo no horário do almoço, como eu faço. Eu faço, das 11, 11h30 é meu horário, eu não atendo telefone nada, eu estou treinando. Tá. Como tem pessoas que se sentem bem à noite. Eu faço atividade à noite porque eu durmo melhor. Como tem outras que fazem atividade de noite, parece que tomou um energético que não consegue dormir. Então, assim, não existe, na verdade, da minha recomendação que eu falo, não existe um horário melhor para você. De acordo com o que a pesquisa fala, você vai encontrar N informações. O que eu falo é, encontre o melhor horário para você, que você sabe que isso vai entrar na sua rotina e que você não vai colocar desculpas.
Né? Não adianta falar, eu vou treinar às 5 da tarde, sendo que eu tenho que pegar as crianças na escola, um dia o trânsito atrapalhou tudo. Né? Então, pegue o seu horário, eu consigo esse horário parar, 1 hora que seja, né, para eu me preparar, treinar e voltar. 1 hora, fazer todo esse ciclo. E aí encaixa. Comprometa-se, né? Comprometa-se. Esse é o principal. Né? Não Horário melhor, tem muita pesquisa que fala de manhã, de tarde, de noite, devido à parte hormonal, de nutrientes, mas o que eu digo para você, o melhor é o seu. É isso aí. Vamos lá, última perguntinha, porque não dá mais tempo. O que fazer se eu não gosto de exercitar? Tamires Gutierrez, ela é de Campo Grande. Então, aí cai naquela história, né, que eu falei lá, do lance da musculação e musculacinho. Né? Mas por que a pessoa não gosta de se movimentar? Já experimentou? Né? É difícil falar, esse exercício... Tem alunos que chegam para mim, olha eu treinando e falam, não, esse movimento eu não consigo fazer. Não, mas você nunca fez, é um processo, né? Então, assim, é difícil a gente falar que não gosta se eu nunca experimentei. Verdade. Já se a pessoa experimentou e ela não gosta, talvez foi a experiência que ela teve no decorrer do processo que foi ruim. O professor não soube instruir de maneira correta, encontrou uma atividade que talvez tivesse sido a atividade da modinha. Ficou com dor depois. Ficou com dor, porque a dor é aquilo, né? Sentir dor eu não quero mais fazer. Então, assim... Se você tem esse bloqueio, esse obstáculo, né, de não gosto de atividade física, se você nunca fez, se dê a oportunidade de conhecer. Né? Não vá pelo que a mídia fala, os outros dizem. Agora, se você já teve, eu fiz, sei lá, musculação e odiei. Talvez o professor foi infeliz em não saber administrar do jeito que precisava. Faz outra atividade, procura outra atividade. Né? Porque o corpo ele tem isso. É ruim, é chato, mas à medida que você vai fazendo, ele vai se habituando. Sim. E exercício não tem contraindicação, assim, tem os cuidados, óbvio, mas os efeitos que o exercício faz, ele não tem contraindicação. Muito legal você estar dizendo isso, porque acabou, assim, a minha mãe me ligou, minha mãe está assistindo lá em casa, beijo, mãe. E a minha mãe tem 78 anos, mas ela é uma pessoa muito ativa. Legal. Mas não faz exercício. Ela caminha muito, ela não quer ir de carro para lugar nenhum, ela gosta de caminhar, mas ela perguntou ali, mandou perguntar para você, pergunta para esse moço bonito, olha lá, você, o que uma senhora de 78 anos poderia fazer que, de repente, não impactasse? Porque ela tem muito medo dos ossos quebrarem, essas coisas todas. Tá. Então, assim, esse é o medo do idoso, é o normal, né? Dos ossos quebrarem. Mas o osso do ser humano, a não ser que tenha osteoporose, não é o caso tem uma dela. força que a gente não tem a mínima noção. Descomunal, uma força né? descomunal, Tá. Então, quebrar osso durante exercício não tem perigo. Viu, mãe? Mas para uma pessoa de 78 anos, né? Que hoje em dia, 78 anos, ainda é jovem, vamos dizer assim. O que é o recomendável? Fazer as atividades que elas estejam relacionadas aos movimentos funcionais. Tá. O que é isso? O que eu preciso no meu dia a dia? Eu preciso levantar do chão, eu preciso sair do chão e levantar, eu preciso ter condições de sentar, eu preciso sair da cama de maneira independente, eu preciso levantar o meu braço acima da minha cabeça, estender uma roupa no varal, pegar algum mantimento de prateleira, carregar objetos, né, que seja de 5, 10 quilos. Isso são as atividades funcionais. Que legal. Né? Então, quando uma senhora de 78 anos se matricula na academia, o professor ele tem que ter a noção disso. Tá. O idoso de 78 anos não está preocupado com o tamanho de bíceps, não tem que estar fazendo exercício de bíceps, ele tem que estar fazendo as atividades funcionais. Que legal. E aí, para o idoso, ainda mais no caso dela, que já é uma pessoa ativa, é importantíssimo fazer exercícios de fortalecimento muscular. Porque fortalecendo o músculo vai fortalecendo cada vez mais a estrutura óssea. E aí a longevidade vai ser bem maior dessa saúde. Agora, o corpo também tem essa. Eu sou idoso, sou inativo. À medida que eu vou parando, o corpo, como você falou, ele é uma máquina. E toda máquina precisa de movimentar e precisa de se lubrificar. Sem dúvida. Não movimentou, não tem lubrificação, essa máquina estraga. Então, idosos, atividades funcionais que estejam relacionadas ao dia a dia. Tem que tomar cuidado também, que às vezes fala atividade funcional, aí o idoso vai para a academia, o professor quer ficar colocando ele em cima da bola para ficar equilibrando, em cima de prancha, não tem nada a ver. Tá. A não ser que ele seja um surfista. Tá. Né? Aí, se for isso, beleza. Mas, caso contrário, são atividades funcionais. Agachar, sair do chão, empurrar e carregar objetos e levantar o braço acima da cabeça. São as atividades básicas. Éden, muito bom. Gente, assim... Eu tenho um programa específico relacionado aos snacks de movimentos. Né? É um programinha básico, não estamos falando em emagrecer, não estamos falando nada disso. É se movimentar. Okay. Tá? Então, segue essa linha que eu falei de treino aeróbico, treino de força, mobilidade, de meditação. Né? Então, segue passo a passo. Cada dia a pessoa vai fazer um snack
Tá. né? Então, são umas tarefinhas. Aí, para conseguir isso, vou deixar aqui o meu telefone, tá? Ou o Instagram. O site, infelizmente, não deu tempo, porque a gente estava para colocar no site esse bônus aí. Tem Mas problema. não deu tempo, então hoje consegue contato comigo pelo telefone ou pelo Instagram. E aí você me pede. E aí eu vou passar para você as informações para adquirir esse programa dos snacks de movimento. Que legal. Então, olha lá. @Eden Carlos, Carlos com 2 L's, tá? Ou então, no DDD 12, 98812 5022. Vai lá no zap dele, fala, eu quero os meus snacks, porque eu tenho certeza que você vai se movimentar, Carlos. Valeu, muito obrigada. Ai, muito bom. Muito bom. Gostaram? Aqui, ó, top. Valeu, galera. Só os grandes vão alto.